Será que você pode se colocar em pé? Vamos partir para a leitura da palavra. Todos aqueles que amam o Senhor nesse lugar podem dar glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aproveite e saúde o seu irmão da direita e da esquerda e diga a ele: é bom estar na casa do Senhor. Vamos lá. Isso, declare para mais um irmão. Aleluia, 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 aleluia. É bom estar aqui, amém, queridos? Deus é bom. Quero bendizer e glorificar a Deus por mais um dia nesse lugar, nesta casa onde Deus se manifesta. Louvar a Deus pela vida que se ofereceu por todos nós, nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós naquela cruz e ressuscitou para nos dar uma nova e viva esperança, da qual todos nós congregados podemos nos chamar de irmãos e de família. Louvar ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez estar aqui e ministrar a sua palavra. Só mesmo pela maravilhosa graça de Deus é que isso é possível. Hoje vamos fazer diferente, um jeito, Deus te abençoe. Hoje vamos fazer diferente. Eu ontem fluí com um tecladista, mas teve momentos que quase que eu queria prestar atenção ao que ele tocava. Então você vai entrar no período que eu disse para você entrar. Faz um compasso aí. Glória a Deus. Aleluia. Eu só melhorar. Louvar a Deus pela vida da minha esposa. Amém. Conectada neste momento conosco em oração. Vida, aleluia, de todos os irmãos que têm estado conosco durante esse período servindo. Glorificar ao Senhor por esse ministério diante do trono, da pessoa do bispo, da sua esposa, acredito que ainda não está aqui, mas que Deus em Cristo os guarde e abençoe. Pastor Daniel, obrigado pela hospitalidade, a si, a todos os irmãos que têm colaborado. Louvar a Deus pela vida do presbítero Almerindo e também do pastor Joyce, está aqui com a esposa, por estar conosco. Deus abençoe. Será que pode fazer uma salva de palmas por essas pessoas que eu tenho dito? Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, amém? E é de exaltar o Senhor também pela graça que me concedeu de poder estar aqui para ministrar a sua palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza, Marcos capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 5. Deus é bom. Podemos começar a partir do versículo 24. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24. Deus abençoe nossos irmãos do outro lado da estrada. Que maravilha. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de quê? E que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade.
E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Repita após mim: filha, a tua fé te salvou. E o Senhor conclui dizendo: vai em paz e ser curada deste teu mal. Palavra do Senhor. E nós damos graças a Deus. Aleluia. Oremos. Pai, eu te agradeço em grande medida pela oportunidade de estar aqui. Peço ao Senhor Espírito Santo, que está entre nós, que se manifesta por meio da palavra, e possa se servir da minha voz e de mim para ministrar segundo a tua vontade. Venha ministrar e servir os teus filhos conforme o teu querer. Me disponha a ser o vaso nas tuas mãos, para que do bom depósito tires o bom tesouro. Mas venha ungir os ouvidos para ouvir a palavra. Venha iluminar os olhos do entendimento. Sabedoria e revelação venha fluir livremente, para que a tua palavra com autoridade flua e com poder opere, para transformar vidas nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê comigo, diga amém. Amém. Podeis sentar, louvado seja Deus. Ontem começamos a nossa mensagem tratando sobre o tema. O que eu falei ontem? Qual foi o tema que eu falei ontem? É que as tribulações fazem parte do que todo grande chamado tem consigo grande obediência, grande renúncia, e que as tribulações não podem quê? Impedir aquilo que Deus colocou na sua vida. É importante colocar isso como fundamento, porque é possível pessoas receberem milagre, graças da parte de Deus, e não viverem o propósito de Deus. O maior objetivo de Deus quando alcança a vida de qualquer pessoa é que esta pessoa venha a ter a revelação e a viver o plano e o propósito que Deus tem na sua vida. Para Deus, bem-sucedido é aquele que prospera a sua vontade na sua vida. Na verdade, Cristo deu a sua vida por nós para que nós pudéssemos viver a nossa vida por Ele. É vida por vida. É vida dele pela nossa vida. Ou seja, se Ele foi capaz de não amar a sua vida até a morte, nós também temos que ser capazes de não amar a nossa vida até que se cumpra em nossa vida aquilo que é o seu querer, aquilo que é a sua vontade. Talvez só assim aqueles que são chamados entendam o que o apóstolo Paulo disse. Paulo disse: em nada tenho a minha vida por preciosa. Você só chega até esse lugar quando você percebe a sublimidade, a supremacia e a grandeza do teu chamado em Deus. Porque tem muita coisa que os homens aplaudem que Deus não aplaude. Tem muita coisa que os homens chamam de sucesso que Deus não está a ver sucesso. E tem muita gente que é grande aqui, que é pequeno lá, com muito peso aqui e que está em falta lá. Mas graças a Deus eu estou a pregar para uma geração que Deus está a levantar, para que possa despertar para o chamado e o propósito de Deus. E eu disse que às vezes nós pregamos uma mensagem de vem a Cristo, que os teus sonhos, os teus planos poderão se cumprir em Cristo. Mas o grande chamado, na verdade, não é o teu plano e o teu sonho se cumprir. É o plano de Deus e os sonhos de Deus se cumprir. Para quem tem o plano é Deus. Quem te chama é Deus. Quem te separa é Deus. Quem pensou em ti antes de você pensar nele é Deus. Quem tem obras para a tua vida é Deus. Quem sabe o quão útil a tua vida consegue ser na mão do Deus Todo-Poderoso é Ele. Por isso não é sobre o meu plano, é sobre o plano dele. Por isso é que a oração do Pai Nosso diz: seja feita, não é a minha, é a tua vontade. Antes de Jesus colocar o pão na oração, colocou a vontade do Pai. Por quê? Porque a tendência do ser humano é ele ser guiado pelo pão e pelo ventre. Mas antes do pão e do ventre é a vontade dele. Por isso é que primeiro é: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Os 4 primeiros itens da oração não é sobre a terra, é sobre o céu. Não é sobre a tua vida, é sobre a vida dele. Não é sobre o teu plano, é sobre o plano dele. Não é sobre ti, é sobre ele. Para quando vier o pão e o perdão, você esteja consciente do Pai, da glória do nome, da vontade do Pai e do propósito do Pai na sua vida. Por quê? Porque se não treinamos a igreja com uma mensagem como a de ontem, a ser uma igreja à prova de tribulação e à prova da aflição, nós teremos uma igreja fraca, uma igreja
descartável, flexível, movível. Uma igreja sem firmeza, sem capacidade de resistir, sem capacidade de estar firmes. Não existe uma grande obra na vida de um homem que não tem uma grande firmeza. E eu disse aqui, é fácil dizer sim ao chamado de Deus. Você está pronto para viver os desafios do chamado? É para isso que Deus está te chamando. Porque tem muita gente que esmorece na fé. Alguns poderão até estar na igreja, mas já não tem o fogo, a paixão de Cristo a queimar nos seus corações. Temos muita gente a meio gás. Tem uns que, se fossem carro, mecânica, estariam com um disco de embreagem gasto. Até aceleram, mas não saem do lugar. Porque a sua força não está no lugar que devia estar. A sua motivação não está no lugar que devia estar. Mas se eu fui enviado por Deus a essa conferência, eu quero declarar que antes mesmo que esse jejum de 21 dias termine, tem pessoas que chegaram nesse jejum, se calhar no limite da sua capacidade, no limite da sua força, desmotivadas, sem ânimo, mas que antes que termine, se tornarão homens e mulheres à prova de tribulação, à prova de aflição, à prova de perseguição, e prontos a viver o chamado de Deus nas suas vidas. Se alguém crê nessa palavra, eu quero ouvir o glória a Deus do adorador. Não podemos ter uma igreja presa às coisas do tempo presente, porque o diabo consegue tocar nas coisas do tempo presente, mas não consegue tocar nas coisas eternas que Deus planta na tua vida. Paulo disse: a tribulação do tempo presente em nada há de se comparar à glória que em ti há de ser revelada. Quando você tem consciência de eternidade, você não se perde pelas coisas do tempo presente. Mas não tem problema, irmão. Deixa que eu também te diga que você vai viver também no tempo presente a manifestação da glória do Deus vivo. Mas é preciso não estar preso ao que os teus olhos veem, porque nem sempre o que os teus olhos veem serão agradáveis à tua mente. Nem tudo que chega ao teu ouvido vai te comunicar força e motivação. Mas precisamos de uma igreja que, quando o dia mau chega, ela está firme e diz assim para si mesma: eu sei em quem tenho crido e sei que o que me prometeu é fiel para cumprir. Escuta, se Deus fala para a sua vida, se tornou tua responsabilidade responder às circunstâncias com aquilo que Ele te diz. Porque, amados irmãos, depois de Deus falar e depois de ministrar para a tua vida, é tua responsabilidade guardar aquilo que Deus disse. Jesus Cristo ia descendo no Jordão. Qual foi o testemunho dos céus? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Sabe quais foram as primeiras palavras do diabo na direção dele? Se tu és. Ou seja, o diabo colocou na condicionante o que Deus colocou de forma imperativa, afirmativa. Ou seja, o diabo começa por questionar o que Deus falou, aquele a quem foi dirigida a palavra. Oh, aleluia! Se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Mas ele respondeu da melhor maneira: nem só de pão viverá o homem, mas do quê? Mas de toda a palavra. As pessoas esquecem, ele não fala só de toda a palavra, ele fala da proveniência da palavra. Porque você pode ter o diabo com a Bíblia e não significar que o que o diabo está a dizer com a Bíblia vem de Deus. Não basta ser da Bíblia, é preciso ter proveniência espiritual do Espírito que inspirou a Bíblia. Porque o inimigo pode manipular as Escrituras, mas ele não consegue manipular o discernimento de que tem o Espírito das Escrituras. Ou alguém está comigo? Nós não temos só o Espírito daquele que inspirou as Escrituras. Nós não temos só a Escritura daquele que inspirou as Escrituras. Nós temos o Espírito daquele que inspirou profetas a escreverem as Escrituras, daquele que inspirou os apóstolos a escrever as Escrituras. Por isso é que não basta vir me usar o que está escrito, porque você pode usar o que está escrito para um fim que não é de Deus. E deixa eu dizer aqui para essa igreja: diabo é especialista em usar o nome de Deus para aquilo que não é de Deus. Diabo é especialista em usar o nome de Jesus para aquilo que não tem o Jesus do nome. E é preciso estar vigilante, porque nem tudo que vem em nome do Senhor é bendito, embora a Bíblia diz que bendito aquele que vem em nome do Senhor. Diabo entendeu que o que vem em nome do Senhor é bendito, por isso traz coisas em nome dele que ele não mandou chegar. Por isso cabe aos crentes ter discernimento. Não basta me citar o texto bíblico. A pergunta que Jesus estava a fazer para ele é: por que você citou o texto bíblico? Ou seja, não basta estar certo o que você diz. Uma mulher adivinha certo dia olhou e Paulo ia em sua missão, motivado mais uma vez para a pregação e a hora da oração. E há uma mulher que se levanta e diz: ouvi esses homens. Por quê? Porque são servos do Deus Altíssimo. O testemunho está certo, mas o Espírito por trás do testemunho não. Não basta dizer as palavras certas. Deixa eu colocar aqui bem claro para essa igreja: não basta o falso profeta dizer coisas verdadeiras. É preciso ser verdadeiro, porque palavra verdadeira na boca do falso profeta não lhe torna verdadeira.
Mas o que ele disse na minha vida aconteceu, não basta. O que ele falou da minha vida é verdade, não basta. É preciso discernimento espiritual para discernir se a fonte daquilo que está a vir em direção à minha vida é de Deus ou não é de Deus. Neste jejum de 21 dias há algo que Deus está treinando no teu espírito e você não deu conta. Se há uma coisa que Deus trabalha na tua vida enquanto você jejua, chama-se sensibilidade espiritual, discernimento e capacidade de perceber se o que está chegando na minha vida vem dele ou não. Por isso é que Jesus não disse nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Ele não disse isso, da palavra que procede. Não basta ser palavra, tem que ter a proveniência certa, porque o inimigo pode manipular o que é de Deus para te levar ao que é do diabo. Escuta o que eu vou dizer. Eu já vi casas de pessoas que estão envolvidas com espiritualismo, pessoas que estão envolvidas com feitiçaria, e dentro da casa da feiticeira tem lá a Bíblia, e a própria feiticeira ainda diz: nós também usamos salmos, nós também oramos como vocês. Não basta usar salmos, tem que ter o Espírito que inspirou Davi a escrever os salmos. Não basta usar as escrituras, tem que ter o Espírito que inspirou o autor a escrever o texto das escrituras. Por isso não é qualquer pessoa que chega e te diz: assim diz o Espírito na tua vida, e você já um monte de arrepio. Calma, quando alguém te diz assim diz o Espírito, ou estou a ver na tua vida, você tem que ligar automaticamente naquele momento o discernimento espiritual. Oh, aleluia. Porque ninguém está a te falar algo de um Deus que não está na tua vida. Se alguém chega e te diz assim diz o Senhor, eu também quero saber se o que você está a dizer está a vir do Senhor, que você está a dizer que assim diz Ele. Oh, aleluia. Porque muitos levados por Ele, assim diz o Senhor, entraram em caminhos que Deus nunca quis que entrasse. Escuta o que eu vou dizer: Deus não se responsabiliza por aquilo que Ele não disse. Eu tenho um ditado que diz assim: quando a expectativa é falsa, a frustração é verdadeira. Se alguém te leva a uma expectativa que não é de Deus, pode provocar uma frustração com Deus que não tem origem nele. Mas Deus não se responsabiliza por aquilo que Ele não disse. O que tem de pessoas a se levantar, porque não, pela fé. Escuta, fé se baseia naquilo que Deus disse. Fé não inventa. Fé não é uma varinha para você pegar e dizer, como sou um homem de fé, e ainda por cima ler Marcos 11:23. Está escrito: se disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar, aleluia, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será feito. E ele diz assim, então quer dizer que se eu disser e não duvidar, o que eu disser será feito. Por isso agora mesmo no culto, aquela irmã que está ali, eu estou a declarar no nome de Jesus que ela vai se apaixonar por mim, e não estou a duvidar do que eu estou a falar. Ela vai se apaixonar. É assim que muitos feiticeirinhos começam a nascer no meio da igreja. É assim que começa a nascer os feiticeirinhos. Ela vai gostar de mim. Eu não estou a duvidar. Eu estou a dizer, monte agora que me impede de estar com essa irmã, sai do caminho. Você entendeu mal. Marcos 11:23 decorre de um contexto, irmãos, e começa com Marcos 11:22. Tem de fé em Deus. Significa que o que o 23 fala depende do 22. Fé não é, como alguns pensam, a liberdade para você inventar coisas em nome de Deus, como muitos fazem. Inventam coisas em nome do Senhor para legitimar interesses individualistas e egocêntricos. Irmã, você vai casar comigo? Eu creio em nome de Jesus. Estou a te falar, você vai ver. Pode ainda não gostar daqui a pouco e está a orar. A pergunta é: quem te falou? Quem te revelou? Ainda se levanta um profeta no meio da igreja: eu recebi de Deus que você vai casar com aquela irmã. Espera Deus te visitar e falar contigo também. Se Deus não falou contigo, não importa quem está a te falar, porque Deus que fala com José, ou melhor, com Maria, confirma em José. Deus que fala com Ananias mostra a visão a Paulo. Deus que fala com Cornélio dá visão a Pedro. Deus fala de um lado e fala do outro. É o homem de Deus que falou. Muitos entraram em caminhos que depois começaram a culpar Deus de coisas que Deus não tem culpa. Só estou na introdução. Alguém está a receber alguma coisa? Precisamos de colocar um pouco de correção nisso. É preciso algum prumo ser colocado em relação a isso. Porque a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Eu prefiro o deserto que o Espírito me conduz, não o deserto que eu vou pelo meu erro, pela minha tolice, pela minha insensatez.
Porque o deserto que Jesus te conduz, Ele te dá graça para suportar. Esse é o problema de muita gente. Vão em desertos que não é Deus que está a lhe levar. É a pessoa com a sua decisão e com a sua escolha. Ou seja, vai ao deserto com a sua opção, mas culpa a Deus por um caminho que você próprio que escolheu. Alguns chegam a mim, pastor, será que esse mesmo era o homem que Deus quis para mim? Você que escolheu, irmã. Você, quando disse sim nesse homem, nunca oraste. E quando foste orar, disseste assim, Deus, que seja mesmo ele, Deus, que seja mesmo ele. Você nem pergunta. Deus até quando te olha, diz, vou te falar mais o que se você está a dizer que seja mesmo. Diga no irmão do lado, que essa nunca seja a tua porção, que em nome de Jesus. Principalmente se tiver algum solteiro aqui dentro, Deus te livre. Cristãos primeiro beija, depois ora. Você acha que a tua oração depois do beijo é igual? Quem quer direção de Deus tem que se afastar da paixão. Porque a paixão vai se tornar inimiga da direção que Deus tem para a tua vida. Quanto mais paixão, menos direção. Só uma coisa que a paixão te coloca como se num estado como se fosse embriagado. Você quer abraçar primeiro, orar depois. Até Deus está te falar, estragou, filha. Está vendo como é que você está? Vou te falar o quê? Se eu falar, até vai dizer, vai repreender espírito maligno. Se eu dizer que é só me lembra a ti, na forma que você está. Você é capaz de dizer, sai Satanás. Mas é Deus que está a dizer. Mas vai dizer como? Alguns pedem a Deus direção daquilo que não estão preparados para ouvir. E alguns ainda dizem, Deus, se não for mesmo ele pode falar, mas tomara que seja, tomara que seja. Vai te falar como? Tomara que seja. Tem oração nesse lugar. Que todos solteiros e solteiras nesse lugar tenham é assim. Todos solteiros e solteiras, debaixo desses 21 dias e conectado ainda que não for da igreja, mas estás aqui conectado a esse trabalho, eu oro em nome de Jesus Cristo que o casamento que te leva ao destino profético em Deus se manifeste na sua vida, no nome de Jesus. Debaixo da autoridade do nome que é sobre todo nome, toda a barreira está a ser removida. Eu oro em nome de Jesus Cristo que Deus te conecte a parceiros e parceiras do teu destino em Deus, em nome de Jesus. Amém. Pai grande, nessa minha oração eu incluí os que estão prontos. Aqueles que ainda não estão prontos, lhes deixo ainda para uma outra oração. E aqueles que estão casados, que querem sair, que às vezes ao ouvir essa oração estão a dizer, não, aquele que não era segundo Deus está a sair, porque eu estou a crer por um outro, também não estou a lhes incluir. Tá bom, está fechado. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado. Aleluia, aleluia. Que há uns que ouvem a oração e dizem, essa oração mesmo está me alcançando agora. Para você que casou, mesmo que tiver tipo não era de Deus, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. A Bíblia diz, muito pode nos seus efeitos a oração de um. Vamos orar. Não há casamento que Jesus não seja poderoso para consertar. Vamos orar. Eu oro pelos casamentos dessa igreja. Sejam casamentos prósperos, sejam casamentos bem-sucedidos, sejam casamentos onde haja solidariedade, generosidade, entendimento, compreensão, perdão, parceria, crescimento, progresso, testemunho, em nome de Jesus Cristo. Só quem é casado levanta a mão e dá glória a Deus. É preciso. Tu disse ainda mesmo sua introdução, não entrei na mensagem. Só estou ainda no dia de ontem, estou a terminar o dia de ontem. Não podemos ter uma igreja presa nas coisas do tempo presente, de tal maneira que o diabo consiga mexer com aquilo que Deus colocou na sua vida. Você não pode ser a crente que é fervorosa quando não tem emprego. Mas quando a porta de emprego se abre, pastor, já estou sem tempo de ir na igreja, porque ultimamente o trabalho. Lembra que quando você não tinha emprego, você orou mais. Você buscou mais. Por isso, ore a Deus para que apareça tempo. Para que te dê graça para ter tempo. Não seja aquela pessoa que nunca mais estão a te ver. Eu lembro de uma irmã,
foi para a igreja e disse: pastor, por favor, eu preciso de uma porta de emprego. Escuta, a igreja não vai deixar de chamar as pessoas pela sua necessidade, assim como Jesus não deixou de permitir que as pessoas venham por pão e peixe. O problema é quando o pão e peixe se tornam a base e o apoio do teu chamado. Não tem como ser assim, porque nem todos os dias serão sim. Vai haver dia em que você vai perceber que parece que você está a orar e as coisas não estão a acontecer. Você quer abandonar a fé porque as coisas não estão a acontecer? E sabe o que é mais irônico? Às vezes você ora pelas outras pessoas e Deus responde rápido. Mas quando é na tua vez, eu vejo na igreja, só libero uma palavra, filho da irmã é curado. Na minha casa, meu filho com febre, estou imponho a mão, imponho uma, imponho duas, imponho três, vou dormir de madrugada, imponho, de manhã imponho, fica tipo, está a me resistir. Às vezes é assim. Tem dias que a disputa, a prova é prova de resistência. Mas eu estou aqui, como ontem deixei, hoje deixo no teu coração. No final de tudo, a vitória é tua, meu irmão. No final de tudo, a vitória é tua. Por isso, persevere, suporte e aguente, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Cristo Senhor viveu de igual modo dias difíceis. A Bíblia diz que Jesus, Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você acha que a vida de Jesus foi fácil? Você vem aqui na igreja: pastor, não sou motivado mais em trabalhar na igreja, porque a irmã parece que estão a me perseguir, não estão a deixar o modão servir a igreja. Escuta, a igreja tem lugar para todo mundo que quer servir. Talvez não tenha lugar para todo mundo ser visto, aparecer. Mas para servir na igreja tem lugar para todo mundo. Queira primeiramente servir. Não, nessa igreja não me notam. Nunca foi para te notarem. Nessa igreja não tem reconhecimento. Também não é para os homens te reconhecer. Existe alguém que tudo que você faz não passa desapercebido. Aleluia, aleluia, aleluia. Existe alguém que a Bíblia diz que não é injusto para que se esqueça da tua boa obra. Até uma cadeira que você arruma em nome do Senhor fica registrado, como disse um amigo meu, nas taças de ouro, aguardando o dia da recompensa. Quem pode glorificar a Deus? Exalte a Ele no nome de Jesus Cristo. Amado. E o diabo trabalha nisso. Por que é necessário treinar uma igreja à prova de aflição, perseguição e tribulação? Porque senão ela não vai conseguir andar na vontade de Deus. Porque às vezes é paradoxal ter Deus e viver certos problemas. Às vezes é paradoxal. Há problema que você vive, que as pessoas te perguntam: todo Deus está onde? Se você não for uma pessoa firme de saber que eu adoro a Deus primeiramente por aquilo que Ele é, você não vai aguentar, meu irmão. As pessoas vão te perguntar: todo Deus está onde? E você no meio da circunstância. Por isso é preciso tirar uma igreja presa àquilo que ela está a viver. Jesus Cristo foi treinado no jejum, porque o jejum te desliga da dependência da barriga. Porque uma das coisas que mais tenta o ser humano é a necessidade do ventre. Quando a barriga não te controla, irmãos, o maior de todos os domínios chegou na tua vida. Quem consegue controlar o garfo, consegue controlar muitas outras coisas. Se calhar você não entendeu o que eu falei, mas vou entrar de forma literal. Se você consegue ver comida passar na tua presença e rejeitar a comida por decisão própria em jejum, quem controla o garfo, o apetite do garfo, controla muitos outros apetites. Como é que você vai deixar de ser aquela pessoa que fala coisas que se arrepende, se quando te vem vontade de te falar uma coisa, o Espírito Santo te diz: shh, você não consegue fazer silêncio? Deus, em vez de dizer: meu filho, fica em silêncio, eu vou responder por ti. Você não consegue. Mas é a mesma pessoa que quando a igreja convoca para 21 dias, também não consegue parar de comer. Dos mais violentos dos apetites do ser humano é o apetite da comida, do estômago. Eu, quando recebo homem na igreja que chega e diz: pastor, o meu problema é mesmo a mulher, eu lhe digo: meu irmão, vamos jejuar. Porque a única forma de você aprender a dominar esse apetite é aprender a dominar os teus impulsos. Domínio próprio treina-se. O maior treino de domínio próprio é o jejum. Porque o jejum é você dizer com o teu cérebro ao teu corpo e aos impulsos dele que ele não manda. Que quando você determina, não há nada no teu corpo te pedindo e cobrando que você cede. Então, quando eu jejuo por uma causa espiritual, eu estou a dizer que manda o Espírito Santo, não a minha vontade. Muitos não percebem, ficam naquela visão de que jejum, isso é um exagero, ficam na moleza, outros também ficam na moleza no jejum. Você não tem ideia do que está incluído no jejum quando você jejua. Não é só o foco espiritual e a sensibilidade espiritual. É treinar o teu espírito, a tua alma, a depender do teu querer.
o que tem de pessoas presas nas suas próprias vontades. Quantas pessoas têm vontades e não conseguem dominar? Como disse Paulo, o bem que eu quero, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse acabo fazendo. É a filosofia da dualidade que existe no crente, na luta entre o espírito e a carne. Vais dominar isso quando? Se você aprender que nem tudo que está à tua disposição é para você se usar dele, você vai aprender o domínio próprio e vais perceber que nem tudo que a tua carne pede é para você dar, nem todo o desejo que você sente é para você satisfazer, e nem tudo que você sente de fazer é para você se deixar ir para fazer. Crentes que vivem grande propósito de Deus aprendem a renúncia, mesmo quando a renúncia te dói a ti mesmo. Porque tem muita proposta que o diabo vai te fazer chegar pelo ventre e pelos desejos. O diabo conhece o homem e sabe o que o homem precisa e o que o homem deseja. Por isso é que Jesus te ensina a não depender do teu corpo sente. E a Bíblia nos ensina o quê? Disciplina da carne. Carne é para ser colocada na obediência. Todo homem que se inclina para fazer tudo o que a carne quer não é livre, está preso. A verdadeira liberdade diz sim quando tem que dizer sim e diz não quando tem que dizer não. E não depende do que você sente, depende do que é certo e aquilo que você deve fazer. Jesus Cristo, no Getsemane, disse assim: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita quê? Mas a vontade de quem? Todos nós devíamos carregar isso todos os dias na nossa vida. Porque diante das circunstâncias em que a tua vontade diz uma coisa, você tem que discernir se aquilo é de Deus ou não é. Não importa o quanto a tua carne pede. Se não é a vontade de Deus, você precisa ter coragem de dizer: não seja feita a minha, mas a vontade de Deus. Diga comigo: não seja feita a minha, mas a vontade de Deus. Falar aqui no culto é fácil. Por isso é que eu digo, no culto é o momento em que Deus está a te ensinar, que Deus está a te instruir, que Deus está a te equipar, que Deus está a te preparar. A prova é lá fora. Ou seja, a aula é aqui, o exame é quando você sai daqui. Aqui é no preparatório, o exame é lá fora. Aqui, por exemplo, está aqui no culto, estou a lhe falar isso. O exame é daqui a pouco. Se calhar mesmo o próprio diabo que está a ouvir isso vai te testar mesmo quando você sair daqui. Mas eu creio que eu estou a pregar para uma igreja que vai aprovar diante de Deus e fazer chumbar as trevas e o diabo com as suas propostas. Eu ontem disse algo profundo. Eu disse: Deus prefere te frustrar no lugar onde você está do que te dar algo do teu destino nele que vai frustrar pelo teu despreparo. O único que trabalha com doação e resultado e não processo é o diabo. Por isso disse a Jesus: se você prostrado me adorar, te darei os reinos do mundo. Jesus ia conquistar aquilo, só que tinha que passar pela cruz. O diabo disse o quê? Eu posso fazer com que você não passe pelo processo. Eu vou te dar o que você receberá de mim sem o processo. E acredita, o diabo, ele investe naquilo que ele sabe que funciona. Ele acredita na estratégia dele. Muitas vezes quando você faz plano e você determina coisas sobre a sua vida, mesmo enquanto você ora e jejua, antes de Deus aparecer, o diabo aparece. Tem uma irmã, uma vez estava comigo, estávamos a orar por uma porta de emprego. E ela disse para mim: pastor, graças a Deus a resposta chegou. Eu lhe perguntei: qual é a resposta de emprego? Pastor, eu vou trabalhar numa casa, num bar. É um bar, antes das pessoas irem para a noite, passam nesse lugar. Eu disse: minha irmã, você é adoradora, você não pode trabalhar num bar. Principalmente um bar da noite, onde você vai conviver com muito homem bêbado e ambiente de bebedeira. Não é conveniente para ti. Mas pastor, eu preciso do dinheiro. E Deus não sabe. Sabe, vamos orar. Deus vai abrir uma porta. Não, mas pastor, a proposta é muito boa. Minha querida, quando nós oramos, não é só Deus que está a ouvir oração. Quando temos necessidade, não é só Deus que está a perceber que temos necessidade, e o diabo também. Tem respostas que chegam antes da resposta original chegar. E eu disse: Deus vai te responder, mas essa resposta não é. É uma pena ter que contar a história dessa irmã. Ela não me ouviu, se afastou de mim, se afastou da igreja e entrou naquele trabalho. Naquele trabalho, muitos dos homens, antes de ir para a noite, e muitos dos homens poderosos financeiros passavam naquele lugar, porque era um lugar muito conhecido e frequentado por empresários. Foi um dos empresários que lhe assediou naquele lugar. Assediando ela, esse empresário estava contaminado com HIV. Não demorou muito tempo, passados 6 meses, a irmã entrou num dia, como uma semana, assim, como essa quarta-feira à noite. Terminou a reunião, eu vi alguém se aproximar de mim com lágrimas. Chegou e sentou e disse: pastor, eu voltei, mas eu não estou bem. Eu lhe perguntei: o que é que se passa? Ela disse: aconteceu comigo uma tragédia. Eu fiquei logo, dentro de mim, o coração pesou. Eu lhe perguntei: o que é que aconteceu? Ela disse: aquele conselho que o pastor deu para não entrar naquele lugar era de Deus. Porque eu fui para aquele lugar, fui assediada por um homem,
E infelizmente aquele homem não estava bem. Pastor, eu estou doente, da cabeça até os pés. Entendi o que ela tinha me dito. Ou seja, a proposta era boa, mas o fim era completamente errado. O diabo não te mostra tudo o que está por detrás de uma proposta, até que você percebe o sabor amargo no final. Irmãos, Deus pode começar com o que é amargo, mas acredita que Ele termina com o que é doce. Ao contrário, o diabo pode começar com o que é doce, mas ele te esconde o sabor amargo no final. Hoje que eu vos falo aqui, infelizmente, o que lhe contaminou está vivo, e ela já não faz parte da igreja na terra, porque foi promovida à igreja do céu. Tem uma vida curta, mas uma decisão foi pesada sobre a vida dela. Se ela percebesse o que o pastor estava a lhe dizer para não ir aí, ela ia perceber que o que eu estava a lhe instruir era o que podia estar determinando entre a continuidade dela na terra ou a subida dela mais cedo para a glória. Mas às vezes é assim, e acontece. Nós estamos de discernir ao longo da caminhada que nem toda proposta tem a ver com o meu propósito. E algumas vezes vale mais negar a proposta por causa do propósito. Porque quem está pronto a te oferecer para te tirar do propósito é Satanás. Não basta ser uma boa proposta, tem que ter propósito na proposta. É esse Jesus Cristo que renunciou ao diabo e venceu Satanás. Ele não venceu só Satanás na cruz, venceu Satanás em vida. Ele esteve na terra e não pecou, venceu o pecado e venceu as tentações. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Quando me perguntam em tudo o quê? Irmãos, eu digo, tudo é tudo, até aquilo tudo que você possa não querer imaginar. Algumas pessoas pensam, não quero ser polêmico, que Jesus Cristo não foi tentado pelas mulheres. Você está de brincadeira, irmãos? Jesus Cristo orou, e uma das coisas que mais polêmica gerava no seu ministério é a oração por prostituta. Sabe o que uma prostituta faz quando ela está com um homem? O primeiro pensamento de uma prostituta quando um homem se aproxima é: esse está a vir com truque de pregar, mas quer ter algo comigo. Você acha que ele não foi tentado? A pergunta é: você acha que o lado humano de Jesus Cristo não funcionou? Primeiro, que se você diz que Jesus não pudesse ser tentado por mulher, você estaria a cair fora da ortodoxia, porque você estaria a negar a humanidade dele. Jesus é 100% humano, tudo que um homem sente, ele também sentia. Logo, procede de que se Jesus venceu, também é possível nós vencermos. Porque Jesus venceu e nos deu a vitória. Tem homem que não está querendo me dar glória a Deus, está doendo, né? Também podes vencer também. Porque Ele recebeu aquilo que Ele nos deu. Graça para vencer o pecado. Graça para vencer o pecado. Graça para vencer o pecado. Irmão, escuta, a graça não te perdoa apenas, te dá poder para viver sem estar debaixo do jugo do pecado. E eu sinto de falar para algumas pessoas aqui, estou entrando num momento profético, que estão em relacionamentos que Deus está a te dizer: sai deste relacionamento. Porque se você não sair desse relacionamento, não tem como o plano e o propósito dele se cumprir na sua vida. Quem eu estou a falar não é casado, e a quem a palavra está a chegar ao coração aquece. Deus já te disse para sair daí, sai. Porque o que não é dele, não é para você insistir. Esse mesmo Jesus Cristo, que venceu o pecado, venceu Satanás, venceu a tentação, venceu a perseguição, venceu a calúnia. Porque alguns dizem: pastor, estão a falar mal de mim. Jesus começaram a lhe falar mal na casa dele, na família dele, entre os dele. Nascimento de Jesus Cristo foi envolto em polêmica. A nação, a religião, os seus, muitos falaram mal dele. Agora você: pastor, não estou conseguindo dormir, estão a inventar coisas sobre mim. Toda pessoa que quer viver coisas grandes vão falar dele. Se você fizer uma coisa, vão falar de ti. E se não fizeres? E se ignorares? E se você não ignorar? Se você entra, falam. E se você não entra? Se ficar aí na porta, de qualquer jeito vão falar: meu irmão, procura agradar a Deus e fazer a sua vontade, que Deus te livre de estar muito preocupado com o que as pessoas falam. Esse Jesus Cristo foi para a cruz, porque o objetivo de Jesus Cristo não é só ele buscar aquilo que é propriamente. Aliás, em nenhum momento na missão de Jesus Cristo ele está a olhar para o que é dele propriamente. Jesus Cristo veio para alcançar a mim e a ti. O que ele conquista é para nós, é para a sua igreja. A glória é dele, mas o alcance é nosso. Nós somos alcançados por aquilo que ele conquistou. E um dos grandes benefícios de Jesus Cristo é a cura que vem em nome dele. E eu aqui vou entrar no cerne da mensagem que nós acabamos de ler. Porque Jesus Cristo chegou a um lugar e tinha uma multidão com ele. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui claro é que multidão com Jesus não significa garantidamente manifestação de Jesus.
É possível Jesus Cristo estar presente no lugar e não necessariamente estar a se manifestar. Presença de Jesus Cristo não é garantia de viver os benefícios de Cristo. Porque a multidão o apertava. Não havia doente entre a multidão. Havia. Mas uma mulher lhe tocou e ele disse: alguém me tocou. E ele definiu: porque senti que de mim o quê? Saiu virtude. Sim, agora eu estou a vir do homem que venceu para te mostrar um dos benefícios dele ter sofrido e ter suportado. Porque às vezes exaltamos muitos benefícios, não falamos da tribulação. Mas também temos uma igreja que exalta a aflição sem falar dos benefícios. Escuta o que eu vou lhe dizer. Tem benefícios em suportar a aflição, o chamado e o ministério. Tem muita gente que vai beneficiar dos benefícios de Deus, porque você está a suportar a aflição. Jesus Cristo, amados irmãos, é carregado de benefícios. Um dos maiores benefícios, o primeiro eu vou introduzir hoje, e o segundo benefício eu vou acabar amanhã, quando terminar a minha mensagem. Mas o primeiro hoje que eu quero enfatizar é a cura que vem por meio dele. Porque aonde Jesus Cristo está, aonde ele opera, cura está disponível. Por meio de Jesus Cristo nós temos uma eterna provisão de cura. Diga comigo: eterna provisão de cura. Eterna provisão de cura. A Bíblia diz que a multidão o apertava e havia uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de quê? De fluxo de sangue. Até hoje nós chamamos essa mulher da mulher quê? Porque os homens têm a tendência de chamar os outros homens pelos problemas que eles têm. Jesus terminou chamando a mulher de filha, mas ninguém diz a filha que tinha sofrido. Todo mundo lhe chama a filha, ou seja, a mulher do fluxo de sangue. Mas ela não termina, começa como mulher do fluxo de sangue, mas termina como filha. Porque Jesus não lhe chamou pela doença, lhe chamou pela identidade que ela estava a receber por meio dele. Mas calma, estamos a começar a trabalhar a mensagem agora. Até aqui estava a puxar os que não vieram ontem e arrematar o de ontem. Hoje estamos a falar do benefício da cura. Esta mulher sofria há quanto tempo, igreja? Nós sabemos que no percurso de Jesus Cristo, em que aparece esta mulher que toca nele, por sinal uma mulher que não estava programada ele ter o encontro, mas acabou tendo. Ele estava a caminho da casa de quem? Da casa de quem? Quantos anos tinha a filha de Jairo? E o que aconteceu com a filha de Jairo só naquele pequeno tempo da viagem de Jesus Cristo à casa de Jairo? O que aconteceu com ela? Que significa que quando a mulher começou a sofrer, a casa de Jairo estava a fazer festa. Mas o que em 12 anos não matou a mulher do fluxo de sangue, em poucas horas matou a filha de Jairo. Vai chegar lá. A doença na mulher do fluxo de sangue em 12 anos não lhe matou. A doença na filha de Jairo em poucas horas tirou a vida dela. Qual é a mensagem que eu tirei aqui? Que tanto aquele que está bem como aquele que está a sofrer devem depender única e exclusivamente do Senhor. Porque o Senhor é o único que dá a garantia de que o sofrimento termina, mas também é o único que pode dar a garantia de que a tua casa não sofra. Por isso alguns dizem: eu estou bem. Vigia, porque o tempo que o inimigo precisa para trazer choro, lágrima e angústia não é tão grande assim. Jairo estava embora bom. 12 anos a ver a mulher sofrer. E se calhar foi um que comentou: essa mulher, tanto sofrimento, tanto tempo. Mãe, valia para dorme só já e para de sofrer. Mas quando a doença entrou na casa dele, em poucas horas, levou uma destruição na casa dele que em 12 anos a mulher resistiu. Mas isso é uma parte. Porque a mensagem que eu quero deixar aqui é: talvez você está aqui e não se encontra debaixo de uma enfermidade. E eu vou chamar daqui a pouco para orar pelas pessoas que estão com alguma enfermidade, algum incômodo, alguma moléstia. Mas você também é alguém que precisa de depender de Deus para ter saúde. Porque quem não tem doença tem que agradecer a Deus pela saúde. Assim como quem está doente crê em Deus pela cura. Por um lado tem quem não está a sofrer, mas depende da graça de Deus para não sofrer. Por outro lado tem quem está a sofrer, mas precisa do mesmo Deus para parar de sofrer. E nós temos aqui nesse texto. No mesmo texto, a Bíblia diz que essa mulher teve quê? 12 anos a gastar dinheiro e em vez de melhorar, piorou. Não era qualquer mulher. Qual é a pessoa que gasta recursos em 12 anos para resolver um problema? Que recurso é esse em 12 anos que em 12 anos não resolve, mas os recursos estão aí? Significa que essa não é uma mulher qualquer. Logo estamos a falar de uma mulher que a doença a segregou e a isolou financeiramente. Quer dizer que era uma mulher de capacidade, era uma mulher de fazer as coisas, de não esperar ninguém e de resolver. Mas a doença tirou da mulher a capacidade de produzir. Segundo a lei, esta mulher, por estar em fluxo de sangue, não podia estar onde estão as pessoas. Segundo a lei, esta mulher, por ter fluxo de sangue, quem ela tocasse automaticamente ficava o quê?
Estou a me aproximar do final, fica tranquilo. Automaticamente ficava o quê? Segundo a lei, quem essa mulher tocasse, não, mesmo que te tocasse nas primeiras horas da manhã, e você fosse tomar banho, segundo a lei, até o pôr do sol você estaria impuro. Significa, se a mulher te toca às 9, até às 16, às 7 horas, você não está em condições de entrar no templo, de fazer serviço religioso e de estar diante das outras pessoas. Ou seja, essa mulher não pode tocar ninguém sob pena do dia da pessoa ficar comprometido. Também sobre essa mulher pesa o facto de que, se ela melhorar, ela tem que esperar 7 dias para que o ritual de purificação aconteça e ela seja reinserida no seu dia a dia. Mas quando ela encontrou a graça, alguma coisa mudou. Porque enquanto que na lei a contaminação dos homens, ou até a enfermidade e a impureza dos homens, torna os outros impuros, na graça é a pureza do homem Jesus Cristo, oh, aleluia, e não a impureza da mulher que o contagia. Ou seja, nós vemos em Cristo uma reversão da contaminação, ou melhor, do contágio. Por outras palavras, não é a doença da mulher e a contaminação que contamina Jesus, mas é a pureza de Jesus Cristo que contagia e que toca a mulher. Ou seja, há uma transição da lei para a graça. Enquanto que na lei a mulher não pode tocar, porque se ela toca, ela torna as pessoas impuras. Por quê? Porque a lei isola, a lei exclui. Alguém está comigo? A lei separa a mulher que tem o fluxo de sangue. A graça não. A graça chama para perto. Onde a lei diz, não toca porque você vai me contaminar, a graça diz, me toca e tu serás curada. Oh, aleluia. Ou seja, aonde a graça exclui, ou melhor, onde a lei exclui, a graça convida. Onde a lei afasta, a graça traz para perto. Aonde a lei separa, a graça inclui. Permita-me dizer aqui. Aonde a lei impede a adoração, a graça traz de volta e restaura a adoração. Aonde a lei empobreceu a mulher, a graça devolveu a ela condições de trabalhar e de voltar a produzir e ter aquilo que ela um dia teve. Aonde a lei a chamava de impura, a graça lhe chamou de filha. Eu não sei se você está entendendo, mas você está em 21 dias em que você está a refletir sobre a maravilhosa graça. Ou seja, onde a lei condenava, a graça salva. Oh, aleluia. Onde a lei impedia ela de ter coragem de sair, a graça lhe deu força de resistir a uma multidão e abrir caminho para tocar. Alguém está comigo? Eu estou a pregar aqui para uma geração que Deus convidou para fazer parte da história da graça. Porque quando a graça chega, quem a lei afasta, a graça traz para perto. Quem a lei exclui, a graça inclui. Quem a lei diz não presta, não serve, a graça diz começou uma nova história na sua vida e você se tornará resposta para muitas pessoas. Mas eu quero ressaltar algumas coisas da atitude dessa mulher. Versículo 27, abre isso aí no instante. Vamos ainda refletir nisso. Versículo 27. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás de quê? Da multidão e fez o quê? Mas o versículo não termina aí, a palavra não termina aí. Diz assim, porque ela dizia. Por outras palavras, o combustível que faz a mulher chegar até Jesus é o que ela diz no seu coração. Então, eu aqui subentendo que alguns não tocam porque não dizem. Ouvindo falar de Jesus, porque fé não vem do que você inventa. Fé não vem do que você quer. E alguns ainda gostam de exaltar a minha fé. Eu sou mesmo uma mulher de fé, a minha fé. Escuta, muitos que estão a falar a minha fé só estão a exaltar o seu ego e a sua própria glória, que eu chamaria de vanglória. Porque fé que é fé é aquela que exalta Cristo e exalta o que Cristo disse. É melhor, em vez de você dizer minha grande fé, é melhor você dizer, aleluia, é melhor você exaltar a minha grande confiança naquilo que Deus diz. É verdade, vai ser fé na mesma. Mas cuidado quando você, ao contar um testemunho, você aparece mais do que Jesus. Porque tem pessoas que quando contam um testemunho, você não percebe no final se a glória é para Jesus ou se a glória é para ela. Porque às vezes falamos, não, eu que oro muito, irmã,
o poder não está no orar muito, mas está no Deus que te ouve enquanto você ora. Quer dizer que no final não é sobre ti, é sobre aquele que te ouviu. Então nós olhamos para esse texto ouvindo falar de Jesus. Veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Primeiro é que para passar na multidão tocou muita gente. Se tocou muita gente, violou a lei da qual ela não podia tocar em pessoas. Porque se ela tocasse em pessoas, contaminava as pessoas em que ela estava a tocar. O outro princípio, na lei era proibido tocar no sacerdote, porque se tocasse no sacerdote, ele teria que passar por um ritual de purificação, já disse aqui. Mas o que me chama a atenção nesse texto, é que ela tocou na veste e passou a multidão, e o verso diz, porque dizia consigo mesmo. A seguir. Porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas quê? Serei quê? Ou sararei ou serei o quê? Onde que ela ouviu e tirou a ideia que se tocar vai ser curada? Aonde que ela tirou a ideia que se tocar em Jesus vai ser curada? Significa que o que moveu a mulher a ir ter com Jesus é que ela percebeu que com esse homem é diferente. Com os fariseus e sacerdotes, se eu lhes toco, eles ficam contaminados. Mas com esse, se eu lhe tocar, eu vou receber a cura. Só que a mulher tem que ultrapassar barreiras para chegar até ele. Ela tem que passar pela multidão, ela tem que chegar até Jesus e ela tem que tocar em Jesus. Sob pena que se alguém lhe apanha, ela é apedrejada no processo. Por isso, amados irmãos, fé não é de pessoas que se esticam na cama e ficam à espera que Deus faça aquilo que Deus disse que ia fazer. Onde houver genuína fé, há atitude. Onde houver genuína fé, há ações. Onde houver genuína fé, há atos correspondentes. O problema de muitos filhos de Deus não é o que Deus disse, é o que eles fazem com aquilo que Deus disse. E a mulher dizia consigo mesma, e eu percebo, é importante cuidar do que nós dizemos. É importante vigiar sobre o que você confessa. É importante vigiar sobre o que você fala. A Bíblia diz, se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. Tem muita gente que está a experimentar derrota, miséria e desgraça, porque não muda a linguagem. Diz que acredita em Deus, mas fala como se não tivesse Deus. Você não pode ser uma pessoa quando abre a boca, até Deus diz, nem parece minha filha. Porque nós não falamos como se Deus não tivesse. Nós falamos crendo de que Deus está e certamente se manifestará. Quem crê nessa manifestação divina pelo poder da confissão, levanta a sua mão e glorifica a Deus. Eu não estou a falar da confissão positiva. Eu estou a falar da confissão da palavra. Porque agora tem uns teólogos a bater na confissão. O que eles se esquecem é que há uma diferença entre a confissão positiva da confissão da palavra. É diferente. O que eu estou a exaltar aqui é a confissão da palavra. Porque a mulher disse, se tão somente eu tocar, serei curada. Ela ouviu o quê? Sobre Jesus. Ela ouviu a palavra. E ela foi sustentada. E ela foi curada. Mas tem um detalhe aqui que eu nunca falei, que estarei a falar pela primeira vez. Por que Jesus Cristo perguntou quem me tocou? Ele podia simplesmente seguir caminho. Jesus resolveu em segundos o que a mulher não encontrou solução em 12 anos. Vamos começar a tirar lições. Aprendi com Jesus que Ele pode resolver na minha vida em segundos o que a força do meu braço não faz em anos. Estou a pregar um programa de jejum e oração e ouso dizer aqui nessa igreja, chegará soluções na vida de irmãos em poucos dias o que na tua força você não conseguiria em um ano. Chegará solução na vida de irmãos em um mês o que você não conseguiria em meses na sua vida. Deus também é um Deus que acelera resultados. Não é só te treinar na paciência, é quando Ele se manifesta também, as coisas começam a vir tudo de uma vez. Pode ficar uma noite sem pescar, mas quando Ele te fala, lança rede, o que Ele vai te dar de manhã, nem que você tivesse pescado a noite toda, você não ia conseguir. Tem o Deus que também te treina na paciência, mas também quando se manifesta, irmão, exagera, tipo aquele irmão que falou, exagera mais. Vai operar na tua vida que você não vai conseguir colher sozinho. Os resultados daquilo que vão vir, vais ter que chamar o teu amigo, o teu irmão, a tua irmã. O que Deus vai fazer chegar, vais ter que chamar pessoas para te ajudar na colheita que vai chegar na sua vida. Quem crê nessa palavra sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua vida, sobre a fé no nome de Jesus, a aceleração de resultados em nome de Jesus Cristo. Mas um detalhe que nunca vi, só vi hoje enquanto eu meditava, é quem me tocou. Porque uma mulher que sofre 12 anos de fluxo de sangue,
é famosa pela razão errada. Ela é conhecida na sua geração como uma mulher do fluxo de sangue que está a sofrer. Por isso Jesus Cristo não cura apenas. Ele sente que quem me tocou tem que aparecer por uma outra razão. Eu estou a pregar para pessoas aqui que talvez apareceram em certos lugares pela razão errada. Talvez foram conhecidos em certos lugares pelo motivo errado. Talvez você está aqui e Satanás envergonhou o teu nome pela coisa errada. Mas escuta o que eu vou te dizer. Quem anda com Jesus Cristo anda com um especialista em mudar o teu nome e mudar a tua fama. Um dia podem ter te conhecido como Jacó, mas ainda vão te conhecer como Israel, como príncipe, em nome do Senhor Jesus. Jesus perguntou: quem me tocou? A mulher estava com dificuldade de se apresentar, mas ela tem que se apresentar. E quando a mulher se apresenta, a primeira palavra de Jesus para a mulher: filha. Por outras palavras, todo mundo que está ali na multidão, aproveita mesmo para saber que essa que está aí não é para você lhe chotar, lhe dizer vai embora. Essa não é que está doente, sai daqui. Não. A partir de agora, filha. O que ninguém na lei conseguiu te chamar, que é filha, eu estou a te incluir na graça e estou a dizer filha. E ela acrescenta: a tua fé não foi só cura que você recebeu. A partir de hoje você parte da nossa família. A partir de hoje você pertence à família dos santos. A partir de hoje você se torna congregada com todos os santos em todo lugar. A partir de hoje você tem identidade. A partir de hoje você não é mais a mulher do fluxo. Vão te conhecer como Bar Jesus, como filha de Jesus Cristo. Vão dizer: é aquela que foi curada ao vivo, é aquela que Jesus lhe chamou de filha. Quantos apertavam? A quem ele chamou de filha? A ninguém, mas há uma mulher que tocou e Jesus disse filha. Ou seja, eu não posso te deixar de sair daqui com a fama que você tinha. Não basta te curar, eu vou restaurar a tua dignidade. Não basta te curar, eu vou arrancar tua vergonha do meio das pessoas. Não basta te curar, vou te exaltar no meio daqueles que um dia te envergonharam. Eu estou a pregar para uma geração de pessoas aqui. Não importa o tamanho da humilhação que você sofreu, da zombaria e da boca de quem não acreditou naquilo que Deus colocou na sua vida. Este Deus é especialista em te exaltar no meio onde te humilharam. E às vezes Deus prefere que te exaltem mesmo aonde te humilharam. Por isso é que não adianta orar para Deus abater teus inimigos. Deixa eles ficarem aí. Deus é que vai te servir uma mesa na presença deles, para que você celebre a vitória, para glorificar o seu nome onde quer que você vá. Nesta noite, talvez Deus não está a alcançar com uma cura, mas Deus está a entrar em providência na sua vida pelo sobrenatural dele. E assim como essa mulher foi curada de repente, eu oro pelo de repente de Deus na vida dos irmãos. Eu não sei qual é a área que você está a precisar da intervenção divina, mas hoje, na autoridade do nome que é sobre todo nome, eu estou a pedir a Deus um de repente na vida de alguém. Será que tem aqui alguém que pode tocar essa noite? A palavra está a caminhar pela igreja, o poder está a caminhar pela igreja, e nós pela fé tocamos nessa palavra. O toque hoje não é físico, o toque hoje é espiritual. Porque não basta estar perto de Jesus Cristo, tem que saber como tirar de Jesus Cristo aquilo que Jesus Cristo carrega. Porque Jesus Cristo disse: senti que de mim saiu. Senti que de mim o que é a igreja? Senti que de mim o que? Quer dizer que o poder é dinâmico, o poder se move, o poder não é estático. Se algo sai é porque se movimenta. E também é possível que também esteja e não saia. Mas os homens e mulheres de fé, repara que a mulher nem precisou de chamar Jesus, ela só precisou de chegar e tocar. Porque homens e mulheres de fé são assim, eles recebem aonde outros estão a pedir a noite toda. Eles conseguem perceber que está disponível e tomar de Deus aquilo que outros estão a dar cambalhotas no monte para receber. Quando você entende graça, você recebe aonde outros estão a sofrer. Quando você entende graça, você dorme aonde outros estão a fazer vigília. Quando você entende graça, você se alegra aonde outros estão a desistir daquilo que Deus colocou na sua vida. Se eu estou a pregar para essa geração, eu quero ouvir o som de um adorador e de uma adoradora nesse lugar, porque há unção e graça para tocar a sua vida nessa noite.
Os outros lhe apertavam, mas a dunamis não saía. Não é de apertar, é de tocar. Aleluia. Não é de estar onde o poder está, é de saber se conectar ao poder de Deus. Porque onde o poder está, o poder se move. E quando o poder se move, coisas acontecem. Quando o poder se move, Lázaro se ressuscita. Quando o poder se move, uma mulher que 38 anos estava encurvada, ela fica direita. Quando o poder se move, um cego pelo tanque de Siloé é curado. Porque Jesus Cristo cura de diferentes formas. Tem vezes que ele envia a palavra, como o paralítico do centurião. Ele não chegou lá, mas a palavra dele chegou. Porque onde a palavra chega, o poder chega. Oh, aleluia. Tudo que ele precisa é encontrar um coração que crê no poder da palavra. Por isso, quando o centurião disse: envia a tua palavra, porque você é um homem da autoridade. Aonde a tua palavra vai, o teu poder vai. E o paralítico foi curado lá onde ele estava. Oh, aleluia. Enquanto eu prego aqui sobre a cura que se manifesta na palavra, há quem já está a receber cura agora que eu estou a pregar. Talvez outros precisarão de uma imposição de mãos, e faremos sem problema nenhum. Porque Jesus Cristo também é aquele que impõe as mãos quando tem que impor as mãos. Aleluia. Mas é o mesmo poder que está nele que se move. E que não faz acepção de pessoas, mas está à procura daqueles que creem. Está à procura daqueles que creem. Deus está a perguntar: você crê? Você crê? Levaram o endemoniado a Jesus Cristo, os discípulos não puderam expulsar. E ele perguntou ao homem: não puderam expulsar os discípulos? Até quando vos sofrerei? O homem disse: mestre, se tu podes, ajuda-me. Jesus lhe devolveu a pergunta: tu podes crer? Não é se eu posso, é se você crê. Porque às vezes o poder está disponível, mas o crer não está. Eu estou numa noite em que o poder está disponível. A pergunta é: você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? O que você crê nessa noite? Eu digo: o poder está disponível nessa noite. Você crê? A distância entre você e o poder depende do quanto você crê. Porque há quem está a apertar Jesus, mas não está a receber. Há quem só tocou, recebeu. Oh, aleluia. Assim como também há quem está distante e diz: envia só a tua palavra. Porque perto de Jesus Cristo não é onde ele está fisicamente. Perto de Jesus Cristo é quando você se conecta ao que ele diz e a sua palavra. Porque ele pode não estar, mas se a palavra estiver, o poder dele também está. Porque não se separa o poder da palavra e a palavra do poder. Aleluia. Onde estiver quem crê, o poder da palavra está. E eu estou aqui numa noite em que o poder da palavra está. Tem pessoas que entraram aqui esta noite que vão experimentar soluções instantâneas do poder do Espírito Santo. Vive Deus em cuja presença eu me encontro. Porque tem pessoas que essa noite estava marcada na agenda de Deus para experimentar o sobrenatural de forma incomum, para que a glória do Eterno se manifeste na sua vida e o testemunho seja dado de que Ele é o Senhor. Quando lemos cura nas Escrituras, não estamos a ler o Deus que era. Porque em algumas igrejas, Jesus é o Jesus que era. Para outras, também Ele é o Jesus que será. Porque um dia, quando chegamos lá na glória, já não há tristeza nem dor. Mas nos esquecemos que experimentamos a alegria aqui na terra. Experimentamos a paz aqui na terra. Experimentamos alguns dos dons do século vindouro aqui na terra. Então tem igreja que Jesus Cristo é o que era. Por exemplo, muitos sensacionistas estão no dom que era, que operava, que era. Não é o seu caso, acredito que não é o caso de quem está aqui. Mas se for, eu quero dizer que ele não é só o que era. E para alguns também ele é o que há de vir. Eu também quero dizer, ele também não é só o que há de vir. Ele é aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, aleluia. Eu quero proclamar para essa igreja que Ele é o mesmo hoje. O mesmo hoje. A sua palavra é a mesma hoje. O seu poder é o mesmo hoje. Se você puder crer, é o mesmo hoje. É o mesmo hoje. É o mesmo hoje. É o mesmo hoje. Agora que eu estou a falar, 3 pessoas estão a ser curadas instantaneamente. Agora, 3 pessoas. O fogo e o poder do Espírito Santo está a vir sobre ti e vai confirmar essa palavra que eu estou a liberar. E você está a ser curada instantaneamente. Eu vou chamar já aqui em frente. Mas nós vamos ter 3 testemunhos antes mesmo de começar. As pessoas vão testemunhar que entraram aqui, sentiam-se mal, entraram, estavam com dor e automaticamente, pelo poder da palavra, pela autoridade da palavra e o testemunho da palavra, foram imediatamente curadas. Eu queria chamar alguém aqui em frente. Flui, filho, flui. Se você veio aqui convidado por alguém, porque ouviu que iríamos orar nessa noite, unir a fé e crer no dom da cura, nós vamos orar. O poder do Espírito Santo que operou naquela mulher continua a operar até os dias de hoje. Deus não faz acepção de pessoas, nem de estação, nem de tempo. O poder está disponível hoje para Deus operar. Hoje para Deus operar.
hoje para Deus operar. Há dons de cura disponível na igreja para que Ele intervenha na vida das pessoas. Por isso, se você puder vir em frente, abre o seu caminho aqui em frente. Se você foi convidada, venha e creia, venha e creia. Nós vamos nos unir em fé. Nesse momento, você e eu, a igreja e os irmãos, vamos ficar todos numa atmosfera de